E falando em crise, vamos falar dessa questão da reunião que houve na quinta-feira passada, depois que foi entregue ao Fachin, o diretor da Polícia Federal, entregou por Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, o tal relatório da Polícia Federal, com 200 páginas, que pedia a suspeição do ministro Toffoli, pedia que ele saísse da relatoria da investigação do Banco Master. E a gente acompanhou tudo o que aconteceu no final da semana passada. Houve uma nota, saiu publicada uma nota dos ministros em solidariedade ao ministro Toffoli, e na sequência o Toffoli pediu para sair e o caso foi redistribuído, houve um novo sorteio e caiu com o ministro André Mendonça. Só que houve uma reunião entre os ministros para discutir esse relatório. E essa reunião foi contada em detalhes pelo site Poder 360. E a suspeita é que alguém gravou essa reunião dos ministros do Supremo que discutiu o que ia ser feito. O Fachin e a Carmen Lúcia, eles defendiam que fosse ao plenário na sexta-feira que todos os ministros votassem se o Toffoli teria que ser afastado do caso, ser suspeito ou não. E aí, essa matéria, ela conta em detalhes o que cada ministro diz. O Zanin, por exemplo, alertou, se ele for suspeito, tudo que houve até agora vai ser nulo, vai ter nulidade, faz as salas em detalhes. O ministro Flávio Dino, inclusive, fala que o Fachin deveria ter matado no peito, né, que era uma questão da presidência. Enfim, tudo em detalhe, e aí abriu uma nova crise. Quem vazou? Foi o Toffoli? Foi um assessor? Porque tem, assim, a transcrição literal das falas e das posições de cada ministro, e a maioria em defesa do Toffoli, inclusive vários questionando, né, a questão do relatório, que é nulo juridicamente, a questão também que, para investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal, é preciso ter a autorização da corte, então, assim, não Polícia Federal não pode investigar sem ter aí um pedido, né, uma autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, aí ficou essa discussão no Carnaval. Quem vazou, Rovai e Carlos? Odri, tem que investigar, né? Eu fiz um tweet sobre isso na sexta-feira, acho, né? Foi quando teve... que eu desconfio que o Toffoli não seria tão imbecil a esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, né, garantir nada sobre a imbecilidade alheia. Porque não faria sentido ele vazar uma reunião da qual ele saiu mais ou menos as coisas resolvidas. Era essa a minha hipótese, né? Vamos averiguar. Agora, que a reunião pode ter sido gravada por alguma pessoa que não seja ministro, também tem que ser considerado. Também é uma coisa a se considerar. Essas salas não são blindadas, gente. Você entra lá com um chaveiro, bota um chaveiro com microfone e grava a reunião inteira. Não precisa. Os caras acham que precisa ir só pelo celular dá para gravar. Que nada. Dá para gravar, tem hoje milhões de objetos, anel que grava. Então, assim, óculos que gravam. Né? Então, você tem várias possibilidades ali de estar gravando. Você, se estava com alguém, esse objeto, aí era ministro, porque só estavam eles. Mas se alguém deixou, não precisava estar com o ministro. E aí, Carlito? Então, eu estou na mesma linha do Rovai, né? Ainda mais vazar para o Poder 360, que é um veículo ligado ao mercado. Então, se de certo modo é o mercado que quer fritar o Toffoli, por qual motivo o Toffoli gravaria isso e vazaria isso para um veículo ligado ao mercado, que é o Poder 360, né? A primeira pergunta, como diz o Rovai, a gente não pode duvidar da imbecilidade humana, mas eu acredito que o ministro Toffoli não seria imbecil a esse ponto.
Segundo, que é um outro ponto que me chamou a atenção, a mudança da linha editorial dos veículos da mídia tradicional, né, Rovai? Tipo assim, o caso ganha novos ares com Mendonça. Na semana passada, a Alessandro Vieira deu entrevista dizendo que o sorteio, que é automático, não tem nada mecânico, não é eu que vou lá e escolho, é automático. O sorteio foi muito estranho ter caído na mão do Toffoli. Quero saber se ele também acha muito estranho ter caído na mão do André Mendonça. Sabe quem foi um dos incentivadores da indicação do André Mendonça, Adri, pro STF? Márcio Valadão. Vai, sabe quem é o Márcio Valadão? Claro. Morreu agorinha. Tava aqui falando com a gente e morreu. O pai do Dedé Valadão, que tem interesse no caso do Banco Master. Foi na época que o André Mendonça foi indicado, que eu até brinquei, né? A suposta máfia gospel, supostamente, se reuniu em Brasília para apoiar o nome do André Mendonça. O Márcio Valadão estava lá. Aí a gente pergunta, o André Mendonça terá autonomia e isonomia para lidar com esse caso? Será que o medo dele, Dri, em não querer assumir esse caso não era por conta disso? Porque ele está lá, e sendo uma crítica aqui, uma crítica acolá em relação aos contratos dele. Vale lembrar que ele fechou um contrato com o estado de Roraima para prestar um serviço de R$240 mil, se não me falha a memória. Pouco tempo depois, tinha uma decisão envolvendo o governador Antônio Denário, né, que pedia ali o seu afastamento do cargo pelo TSE. O senhor André Mendonça pediu vistas de 30 dias, depois pediu nova vista de 30 dias, e eu não sei se renovou de novo ou como é que tá. Então, tudo isso estava tranquilo, Dri. Ninguém estava falando. Agora a gente está chafurdando aí a vida do André Mendonça. Porque não dá para acreditar nessas situações. O Rovai, e eu vou contar algumas coisas de bastidores aqui, que às vezes eu apuro com o Rovai, eu recebo às vezes de algumas fontes, alguns materiais aí ligo. Rovai, recebi esse material aqui. Primeira pergunta que o Rovai faz, você checou, Carlito, direito as informações? A fonte é segura? E eu falo, não, Rovai, mesmo assim eu mando pro Rovai, a equipe da Fórum apura antes de a gente soltar. Muita gente pergunta por que eu trabalho na Fórum, por causa da credibilidade que a revista Fórum tem. Eu sei que o que vai pro ar aqui é apurado. O Rovai sabe que a gente perdeu um furo há um tempo atrás envolvendo o Alcolumbre, porque eu liguei pro Rovai, a minha fonte passou esse detalhe, que era a relação do Alcolumbre com o Beto Louco. E aí o Rovai falou, mas ele já mandou a materialidade? Eu falei, não, mas ele disse que tem esse ponto e esse ponto. O Rovai falou, então a gente não pode publicar. E a gente não publicou. Depois eu acabei recebendo, publiquei, inclusive, no meu canal esse material. Mas assim, jornalismo profissional é isso. É você não colocar a busca pelo clique acima de tudo. Por quê? Uma vez que você publica um material falso ou sem credibilidade, acabou-se. Acabou-se a credibilidade. Para você reconstruir a credibilidade. O caso da própria Andresa Matais, Rovai, que a revista Fórum revelou aqui aquela denúncia dos funcionários do Estadão lá em Brasília, né? Que ela tinha inventado a manchete, como é que era? Dama do PCC, como é que era? Dama... A dama do tráfico. Dama do tráfico, né? E que era falso, como ela sabe, inclusive. Assim como recentemente ela disse que a publicitária do PT tem relações comerciais com o careca do INSS. Aí quando você vai ver, essa moça fez algumas peças publicitárias para a campanha da Dilma em 2010. Então ela não é publicitária do PT. Ela prestou alguns serviços. Então assim, existe um trabalho que está em andamento por parte da mídia tradicional. Eles sabem que o Flávio Bolsonaro não vence um Lula, mas eles querem impedir que a derrota seja no primeiro turno. E por conta disso está nessa operação desesperada. Aqui em Sergipe, olha a fofoca em primeira mão. Não vou dizer o nome do político. Mas tem um político aqui de Sergipe que se diz conservador, que a esposa dele está traindo ele com outro político. Todo mundo já sabe. É verdade. Eu não vou dizer o nome. Todo mundo já sabe da traição. E ele publicou uma foto com a família dele, linda. Família conservadora. Da latinha lá? Da latinha. Aí eu publiquei até nas minhas redes sociais, né, uma mensagem mandando um recado para alguns desses conservadores, falando, deixa eu ficar calado. Porque até mesmo a pessoa que viu essa situação me ligou e falou, Carlito, eu presenciei. A companheira desse político tá traindo ele mesmo e o pior, com outro político, que eu não vou dizer quem é aqui. Mas só para mostrar como é que é essa história dos conservadores. Para quem não entendeu a crítica, é essa. Que hoje o conservador cristão no Brasil é formado, a família, né, conservadora cristã do Brasil é formada pelo filho, a filha, o marido, a mulher e uma figura anônima que todo mundo conhece, que é amante. Vide o caso do Lucas Buvi, o caso do Tiro Lipa e o próprio caso do Bolsonaro, que trocou as mulheres pelas amantes
E foi, inclusive, uma das histórias, né, que é bem polêmica, a própria Juliana Dalpiva revelou recentemente de novo, que a Ana Cristina Vale, quando se envolveu com o Bolsonaro, ele era casado com a Rogéria Nantes Bolsonaro e ela também era casada. Mas sabe o que é engraçado, Dri? Quem não é, Rovai, da família tradicional é o Lula, que foi casado com a mesma mulher a vida toda até a mulher morrer, que nunca pediu para fazer um aborto de um filho como o Bolsonaro pediu, mas conservador é Bolsonaro, quem defende a família é Bolsonaro. Nós somos inimigos da família. Dessa família aí que bota a cara na latinha feliz, mas que nos corredores de casas legislativas em Sergipe tá se agarrando e traindo o companheiro, essa eu sou contra, porque essa é hipócrita. Essa é hipócrita.